E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos seguindo aqui no nosso simulado de questões comentadas da Banca Legale. Pessoal, você tem aí no seu material, então, na questão de número 6, olha só que legal. Nós temos assim, assinale a única alternativa correta sobre a análise da frase. Está começando, estamos pensando, estruturando. Aí, pessoal, eles nos trazem, né, algumas afirmações, tá? Só que ele quer a única assertiva correta. Então, vamos lá. Na letra A, ele diz assim, ó, é uma frase nominal, por não haver verbos. Gente, vamos lá, olha só. O que seria uma frase nominal? Frase nominal, normalmente ela está relacionada a um verbo de ligação e a uma característica, tá? Ao chamado predicado nominal ali. Mas, enfim, pensa assim, ó, nominal, sempre que falar em nominal... Deixa eu pegar o verdinho aqui, ó. Nominal tem a ver, como o próprio nome já diz, a nomes. Tá? E lembra que nome pra gente, quando a gente está falando em análise sintática, por exemplo, da língua portuguesa, nome pra gente é aquilo que não for verbo, tá? Claro que o nome que mais se destaca aqui, pessoal, é o substantivo. Porém, poderia ser um adjetivo, poderia ser também um advérbio, tá? Principalmente esse cara aqui, né? Mas, enfim, poderia ser um adjetivo, poderia ser um advérbio. O fato é que eu não tenho aqui, pessoal, como pensar nisso como uma frase nominal. Por quê? Percebe, olha só, está começando. Isso aqui é uma locução verbal. Começo com uma locução verbal, tá? Estamos pensando uma segunda locução verbal. Ó, que é formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal, tá? Lembra, verbo ser e estar são verbos auxiliares, né? Tá? Aqui, ó, ser ou estar, aqui no caso estar, mais o verbo principal. Então, vamos colocar aqui também, ó. Opa, meu auxiliar aqui saiu estranho. Vamos lá, gente, olha só, auxiliar mais um verbo principal. Tá aí, locução verbal, tá? E o estruturando, né, pessoal? Aí sim, o estruturando aqui seria tão somente um verbo, né? Se bem que eu poderia, né, inferir também aqui que nós temos um verbo de ligação subentendido, porque aí está começando, estamos pensando, estamos estruturando. Mas enfim, tá? Agora, de fato, o que eu não posso pensar, gente, não posso de forma alguma é que isso aqui é uma frase nominal, porque não é. Tranquilo? Fechou? Muito bem. É composta por 4 verbos e 3 orações. Olha só. Lembra qual é o conceito de oração? Nós vimos isso em outra questão, né, gente? Oração é a frase que possui o quê? Possui um verbo ou, por que não, uma locução verbal. Então, percebe que aqui nós temos uma oração, 2 orações, 3 orações, tá? Então, ó, eu tenho uma locução verbal, outra locução verbal e um verbo. Então, eu tenho, de fato, 3 orações. Agora, é composta por 4 verbos. Pessoal, por ser verbo auxiliar aqui na locução verbal, não é que deixe de ser verbo, tá? Por favor. Então, eu tenho um verbo auxiliar e um principal, mas eu tenho 2. Eu tenho um auxiliar e um principal, mais 2 são 4. E eu tenho aqui um verbo principal, ou seja, eu tenho 5 verbos e não 4, como ele diz aqui. Portanto, essa alternativa está incorreta também. Depois, a letra C diz assim, ó, há orações assindéticas na frase. Aliás, só há orações assindéticas aqui nessa frase. Por quê? O que era oração assindética, Marx? Lembra que quando a gente fala, pessoal, lá do processo de coordenação, lembra que coordenação são orações que são sintaticamente independentes. Ou seja, uma não precisa da outra. Uma não precisaria da outra para existir. Eu poderia chegar para você e falar tão somente, ei pessoal, está começando. Claro que dentro de um contexto vai analisar e vai saber o que está começando. Pessoal, nem sabe. O que, Marx? Estamos pensando. Também teria sentido completo, né? E eu poderia falar também, estamos estruturando. Percebe? Então eu tenho aqui um processo de coordenação. Isso que é coordenação, são orações que são sintaticamente independentes. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, tá, pessoal, né, no aspecto de coordenação e subordinação, porque o nosso curso aqui não é voltado para isso. A nossa ideia aqui é só, tão somente comentar as questões, mas claro que para comentá-las eu tenho que resgatar algumas coisas. Tranquilo? Então lembra disso, né? Nós temos aqui então o processo de coordenação. E aí, no processo de coordenação, as orações elas se dividem em orações assindéticas e sindéticas. Por que eles chamam de sindéticas e assindéticas, Marx? Pelo seguinte, pessoal, sindéticas
são aquelas orações que são introduzidas por algum síndeto. Síndeto é sinônimo de conjunção. Olha que legal. Conjunção ou síndeto é a mesma coisa. Então, quando ela é introduzida por um nexo, por uma conjunção, ela será uma oração coordenada sindética. Mas percebe que nenhuma das nossas orações é introduzida por uma conjunção. Ó. Eu não tenho mas, porém, pois, porque, nada disso, né, gente? Não tenho além disso, além do que, além do mais. Então eu não tenho nenhuma oração introduzida por conjunção. Consequentemente, não são orações coordenadas sindéticas. São orações o quê? Assindéticas, que são aquelas que não são introduzidas por conjunção. Por isso que aqui a letra C de Canadá é a alternativa correta, a orações assindéticas. Mas vamos analisar a letra D. A letra D diz assim, ó, que todas as orações são sem sujeito. Pessoal, oração sem sujeito, tá, é a mesma coisa que sujeito inexistente. Oração sem sujeito é a mesma coisa que sujeito inexistente. Tá? E tem um detalhe, olha só, tu já faz um link com a alternativa E. Quando é que eu terei uma oração sem sujeito? Eu terei uma oração sem sujeito, pessoal, ó, vou puxar para cá, oração sem sujeito, a partir do momento que eu tenho os chamados verbos impessoais. Por quê? Porque esses verbos aqui não apresentarão sujeito. Lembra dos verbos impessoais? Exemplo, verbo haver, no sentido de existir, verbo fazer, relacionado a tempo, verbo ser relacionado a data, hora ou distância. Aí, quando eu tenho esses verbos impessoais, gente, esses verbos impessoais, de fato, não apresentarão sujeito, que não é o caso aqui, tá? Né? Percebe que o verbo estar aqui, ele nem aparece no rol aqui de verbos impessoais, né? Aqui é o haver, o fazer, o ser relacionado a data, hora ou distância, ou fenômenos da natureza, são chamados verbos impessoais. Então, lembrando disso, tu já eliminava a letra D de Dinamarca e também a letra E de Equador, tá? Em todos os casos aqui, ó, em todos os casos não, desculpa, né? Nas duas primeiras orações a gente está utilizando, ó, o auxiliar, né, o verbo estar, mas se você fizer a perguntinha aqui, ó, quem é que está pensando? A resposta seria nós, ó. Lembra daquele sujeito que fica escondidinho? Pois é, que antigamente a gente chamava de oculto. Por que eu digo antigamente? Porque alguns gramáticos hoje condenam, tá, pessoal? Alguns gramáticos dizem que a nomenclatura sujeito oculto teria caído em desuso. Mas você pode chamar sujeito oculto, elíptico, subentendido ou desenencial. Então percebe que ali, ó, fica evidente que eu tenho sujeito. Ele só está escondidinho. Se ele falasse que a segunda oração apresenta um sujeito oculto, aí tudo bem. A segunda oração apresenta um sujeito oculto, elíptico, subentendido, desenencial. Agora falar que não há sujeito, né, pessoal? Lembra disso, tá? Oração sem sujeito, nós só teremos a partir de verbos impessoais. Verbo haver, no sentido de existir, fazer, relacionado a tempo, ser, relacionado a data, hora ou distância, ou ainda fenômenos da natureza, no sentido denotativo. Fechou, pessoal? Então tá, show de bola, nos vemos na próxima questão.